Fala, rapaziada, mais uma decepção desse time ridículo do Vasco. O técnico Felipe hoje fez aí uma escalação, né? Trouxe os mesmos jogadores que estavam jogando com o Carille e cometeram os mesmos erros que vinha sendo cometido anteriormente. Eu falei aqui na live que eu estava fazendo aqui ao vivo que não ia adiantar trazer os mesmos jogadores porque iria acontecer tudo de novo. E não deu outra. Se eu tivesse jogado na cena, eu acertava. Um time apático, um time sem vontade, um time sem padrão tático nenhum. Eu sei que para o Felipe fica difícil assumir o time aí, tem 2 dias, não tem tempo para treinar, mas você tem que trazer algo novo. Se está dando errado com 11 jogadores que estão ali jogando há 5, 6 partidas, você tem que mudar alguma coisa para poder ter ali algo novo. Algo que possa fazer com que o técnico adversário se surpreenda, porque já vieram esquematizados para pegar esse time ridículo do Vasco. Um time que não tem um padrão tático. Os 2 laterais hoje, horrorosos, Paulo Henrique, principalmente o Piton. O Piton pediu para sair. O Paulo Henrique é um jogador que tem muito vigor físico, mas o QI dele deve ser o QI de uma ameba, porque não é possível. Ele e o João Vitor, toda vez é a mesma coisa. É sempre a pior jogada, é sempre a jogada mais difícil. O cara é direito, ao invés de levar a bola para a linha de fundo para cruzar com a direita, não. Ele quer cortar para a esquerda para poder lançar de esquerda e erra todas. O João Vitor a mesma coisa. O cabeça de área se apresenta, ele tenta jogar na ponta. O ponta perde a bola e ele joga no meio. É sempre a pior jogada. Os 2 cabeças de área hoje, primeiro tempo horroroso do Jair. Tudo que tentou errou. Hugo Moura também errou muitos passes. O Vasco deve ter errado uns 50 passes no primeiro tempo. Segundo tempo, então, foi inoperante. O único jogador que ainda tentava alguma coisa era o Felipe Coutinho, mas com um campo desse nojento. Isso devia ser proibido, jogar o futebol num campo desse. Bola quicando, bola toda... A bola estava viva, então o time do Vasco sentiu muita dificuldade. Já havia sentido, a desculpa não é o campo. A desculpa não é o campo. Mas foi lá, fez um gol, num belíssimo gol ali, aos 21 minutos. O Vasco já tinha perdido um gol com o Ryan, aos 9 minutos, onde que ele entrou cara a cara, chutou em cima do goleiro. Ryan também, que não foi um jogador efetivo nesse jogo de hoje. Teve apenas essas 2 oportunidades, uma ao 9 e a outra aos 44, que também chutou de direita e chutou para fora. Aos 21 minutos o Vasco conseguiu o seu gol numa jogada individual do Nuno Moreira, que pegou ali um chute maravilhoso de fora da área e acertou o canto direito do goleiro, que nada pôde fazer. Numa jogada em que o Coutinho tentou achar o Verratti, que é outro jogador inoperante. O Verratti, se não tiver bola na área, é um jogador inoperante. E o Verratti jogou 90 minutos. O que passa na cabeça de um técnico de futebol que está vendo que o seu centroavante não recebe uma bola em condições aonde o melhor desse jogador é a bola aérea dentro da área. O Vasco não alçou uma bola dentro da área. Não deu para entender qual foi as substituições que o Felipe quis fazer. O time do Vasco foi para o intervalo com 1-0. Ainda comentei aqui no intervalo que tinha sido ali pelo menos um bom resultado, começar ali, né, ir para o intervalo vencendo. Voltou para o segundo tempo pior do que o primeiro tempo. Um time apático, de novo, cansado. Tem que mandar todo mundo embora da preparação física do Vasco. Não é possível que os jogadores do Vasco não tenham condicionamento físico. O time do Vasco andou no segundo tempo. O Felipe Coutinho, quando chegou ali por volta dos 15, 16 minutos, o Felipe Coutinho pediu para sair. Eu não entendi, o Felipe não tirou o Felipe Coutinho. Tirou o Jair, tirou o Piton e tirou o Nuno. O único desses daí que estava jogando bola era o Nuno, que conseguia se desvencilhar do adversário com a categoria, tinha feito gol, na minha opinião foi o melhor jogador do Vasco em campo. Estava tentando alguma coisa, mas já estava cansado.
Teve uma bola lá, acho que com os 25, 26 minutos do primeiro tempo, o Coutinho deu uma bola na frente para ele correu, ele desistiu da jogada, porque você via que ele está cansado, o cara está chegando no final de temporada da Europeia, então emendou uma temporada na outra, então tá mal fisicamente, então não consegue correr o tempo todo, mas ainda é um jogador que consegue dialogar com o Coutinho. Teve que sair, não estou falando da substituição, mas aí ele tirou o Jair, botou o Cocão, eu não entendo porque o Cocão tinha que entrar, já que tinha ali o Tietê do lado de fora, tinha o Paulinho, jogadores que tem da mais movimentação. O Vasco precisava de jogador que puxasse o contra-ataque, já que o Operário ia vir para cima do Vasco. Não, ele tirou o Cocão, justamente o Cocão que chegou atrasado na hora de bloquear ali o chute do Operário, né? Que o cara fez ali o empate. Justamente o Cocão que errou todas as bolas que tentou. Então eu não entendi o que o Felipe quis fazer aí com essas substituições. Tá certo que o Vitor Luiz tem um pouco mais de força ali na parte defensiva, tentou até mais ir ao ataque do que o Piton. Piton sumiu. O futebol desse cara sumiu. Não dá para entender. E o time do Vasco foi caindo, sucumbindo ali à pressão do time do Operário, até que, né, aos 24 minutos, o Bosquila deu-lhe um chute de fora da área. O Cocão, que devia estar ali marcando ele ali, dando o primeiro combate, estava em cima da linha da área do Vasco, foi tentar travar o chute ali num carrinho, chegou atrasado, a bola foi no canto, o Léo Jardim não pôde fazer nada. Aí então o Vasco foi totalmente ridículo. Depois que o Vasco tomou o gol, o Felipe fez o favor de tirar o Felipe Coutinho, que já havia pedido para sair, podendo ter colocado um jogador para reforçar a marcação antes de tomar o primeiro gol. Aí foi fazer a substituição, que eu não entendo o porquê que o Alex Teixeira ainda está entrando no time do Vasco. Não dá para entender. O time do Vasco, ele não consegue resolver uma jogada. Porra, sai o Felipe para entrar o Alex Teixeira. Para que botou o Alex Teixeira? Tudo que tentou ele errou. Não deu um seguimento a uma jogada. Então isso prova que o culpado de tudo não era o Carille. Porque o Felipe entrou e fez as mesmas merdas que o Carille estava fazendo. As mesmas substituições. Botou o Lloyd para jogar do lado esquerdo. O cara é ponta direita. Porra, mas botaram o cara para jogar lá do lado esquerdo. O cara de novo sem saber o que fazer. Fez até uma boa jogada lá. Se livrou lá do lateral, chutou uma bola lá que o goleiro tirou. Mas é muito pouco para um time que no segundo tempo fez uma oportunidade. Então tá tudo errado. Demorou a tirar o Ryan, demorou a colocar o Garré. O Garré que tinha que ter entrado ali no lugar do Felipe Coutinho, para poder dar um toque de bola mais refinado no meio de campo. Tanto que ele botou o Garré no lugar do Ryan, puxou o Garré para o meio e botou o Alex Teixeira para a ponta. Não entendi. Essa empate aí com gosto de derrota vai para conta do Felipe. Vai para conta do Felipe, que foi aí soberbo na hora de tirar o Coutinho. O Coutinho pediu para sair, gente. E não tirou o Coutinho, mexeu totalmente errado. Botou jogadores que não deveriam ter entrado. No caso, o Cocão. Então, porra, tá tudo errado. O Vasco tem que trazer um técnico rapidamente para poder ver se dá jeito, se modifica, porque se continuar com os mesmos jogadores, vai acontecer a mesma coisa. Se você está vendo que o troço está errado, você tem que propor alguma mudança. Porque se não mudar, por que os mesmos jogadores fariam algo de diferente do que vinham fazendo? Então, é um empate com gosto de derrota. O Vasco joga agora o jogo de volta no dia 20, em São Januário. Espero que até lá o Vasco tenha trazido um novo técnico, porque tudo no Vasco é mais difícil.
Vai contratar um jogador, é sempre mais difícil para trazer um jogador. É sempre 15, 20, 30, 50 jogadores numa lista e no final traz um jogador que não tem nada a ver com a lista. Treinador é a mesma coisa. O Pedrinho falou que é apaixonado pelo Diniz e estão demorando para contratar o Diniz, então tem que ver aí o que está acontecendo. Se vai trazer logo o Diniz, se não vai trazer, resolve logo isso. Porque se continuar desse jeito, a vaca vai pro brejo. Mais uma vez, peço a vocês aí que deixem o like, compartilhem e diga aqui o que vocês acharam desse jogo ridículo, jogo nojento que o Vasco fez nessa tarde aí, tarde e noite de dia 1º de maio, aí dia do trabalhador. Valeu? Mais uma decepção no nosso Vasco.